Livro Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Idioplastia. O vocábulo idioplastia foi criado pelo Dr. Durand de Gross, em 1860, para designar os principais caracteres da sugestibilidade. Mais tarde, em 1864, o Dr. Oshorovitch o empregou para designar os efeitos da sugestão e da autossugestão, quando ela faculta a realização fisiológica de uma ideia, como se dá nos casos da estigmatização. Finalmente, o professor Richet o propôs, quando das suas experiências com as senhoritas Linda Gazera e Eva C., 1912 a 1914, cujas experiências demonstraram, de feição nítida e incontestável, a realidade da materialização de semblantes humanos, que eram, por sua vez, reproduções objetivadas e plásticas de retratos e desenhos vistos pelos médiuns. Claro é que, desses fatos, dever-se-ia logicamente inferir que a matéria viva exteriorizada é plasmada pela ideia. E aí está a exata significação do termo idioplastia, aplicado aos fenômenos de materialização mediúnica. E a substância viva, exteriorizada e amorfa, sobre a qual se exercem as ideias-forças, inerentes à subconsciência do médium, foi designada por ectoplasma, pelo mesmo professor Richet. Em homenagem à verdade histórica, devo consignar que as materializações idioplásticas já eram conhecidas de meio século antes e despertaram de modo especial a atenção dos investigadores. Quanto à substância ectoplásmica, essa era já conhecida dos alquimistas do século XVII, assim como de Emanuel Swedenborg. Efetivamente, o Dr. N. B. Wolff fala longamente de materializações idioplásticas, na sua obra Starting Facts in Modern Spiritualism, 1869. De substância ectoplásmica falam dois grandes alquimistas, quais Paracelso, que a denominou Mysterium Magnum, e Thomas Vaughan, que a definiu por matéria-prima. Este último tinha provocado pela transudação do corpo de sua mulher. Quanto a Swedenborg, parece que experimentou consigo mesmo, visto o que, em sua primeira visão iniciática, nos fala de uma espécie de vapor que lhe saía de todos os poros, um vapor d'água assaz visível, que descia até roçar no tapete. Ainda que de idioplastia não se falasse senão mais tarde, depois de alguns anos, ela estava realmente subentendida, desde a época em que se obtiveram os primeiros fenômenos de materialização, visto que os fantasmas materializados apareciam envoltos em véus, o que demonstra que o pensamento e a vontade são capazes de plasmar a matéria, criando tecidos. Pouco importa fossem pensamento e vontade agentes atribuídos a defuntos ou a vivos, de vez que, em ambos os casos, se tratavam, a despeito de tudo, de uma forma plástica inerente à ideia. Na ordem das manifestações naturais, sejam fisiológicas ou patológicas, sempre se conheceram categorias de fenômenos que deveriam fazer pressagiar a existência de propriedades plásticas e organizadoras no pensamento e na vontade subconscientes. Assim, por exemplo, no caso do mimetismo de algumas espécies animais, e nos dinoviestigmas, da espécie humana. Limitar-me-ei, nesse sentido, a transcrever uma página do Dr. Gustave Geley, na qual se encontram ligeiramente resumidas essas manifestações. Em seu livro Do Inconsciente ao Consciente, escreve ele a página 63. Os fenômenos de estigmatização, de modificações tróficas cutâneas por sugestão, não passam de fenômenos elementares de idioplastia, infinitamente mais simples, posto que da mesma ordem, que os fenômenos de materialização. As curas ditas miraculosas são frutos da mesma idioplastia, orientada por sugestão ou autossugestão, num sentido favorável às reparações orgânicas e concentrando em tempo dado, nesse sentido, toda a potencialidade do dinamismo vital.
É preciso notar que a força idioplástica é subconsciente, ou seja, transfiguração do médium quando a influência do desencarnado é muito intensa junto do campo psicossomático do médium, ele poderá assumir algumas feições do comunicante, reparadora, é muito mais ativa nos animais inferiores do que no homem, e isto indubitavelmente porque, neste último, a função cerebral avassala e desvia, a seu proveito, a maior parte da força vital. Não há nenhum milagre no retorno acidental à organização humana, de ações dinâmicas idioplásticas, que constituem regra na base da escala animal. Os fenômenos de mimetismo, tão uniformemente frequentes nos animais quanto misteriosos em seu mecanismo, também se podem explicar pela idioplastia do subconsciente. O instinto provocaria, nesse caso, simplesmente a idioplastia num sentido favorável, e os efeitos desta última seriam, a seguir, facilitados e fixados pelos fatores de seleção e adaptação. Por fim, é oportuno acentuar que, se a hipótese idioplástica se impôs de modo definitivo em virtude das experiências com os médiums a que nos temos referido, ela já era prevista por intuição científica de diversos investigadores, tais como Hartmann, Aksakoff, Dupré e o Coronel de Rochas. Os três primeiros abordaram-na como hipótese de trabalho apenas, ao passo que o último já a expende baseado em suas próprias experiências com Eusápia Paladino. Assim é que, diz ele, outras experiências tendem a provar que a matéria fluídica exteriorizada pode modelar-se sob a influência de uma vontade assaz poderosa, tal como argila nas mãos do escultor. Podemos presumir que Eusápia, depois de passar por diversos centros espíritas, concebeu na sua imaginação um Don King, de expressão bem definida, e não só lhe toma a personalidade verbal, como também consegue imprimir-lhe formas orgânicas, quando produz à distância, sobre argila, impressões de cabeças humanas, a exemplo do que sucedeu na Itália. Nem outra origem teria tido fole visto pelo Sr. de Gramont, de vez que não é mais difícil representar um objeto qualquer, do que representar um membro do corpo humano. Mas, se nada nos prova que Doni existia, também nada nos foi provado em contrário. De resto, assim pensando, não somos únicos no mundo. Pessoas outras conheço eu, absolutamente fidedignas, e que relatam fatos que se não podem explicar senão com o auxílio da posse temporária do corpo fluídico exteriorizado, exercida por uma entidade inteligente, de origem desconhecida. Tais as materializações de corpos humanos integrais observadas por Crookes com a senhorita Florence Cook, por James Tissot com Eglinton, por Aksakoff com a Senhora de Esperance. Anais das Ciências Psíquicas, 1897, páginas 25 e 26. Pode-se ver, assim, que desde 1896 o Coronel Rochas não só tivera a intuição da hipótese idioplástica, como também a circunscrevera a justos limites, sabiamente advertindo que, se devemos admitir a existência de fenômenos que permitem atribuir ao pensamento subconsciente do médium uma energia plástica e organizadora, demonstrado estão, igualmente, que fenômenos outros há, cuja explicação se torna impossível, desde que se não admita a intervenção de um pensamento organizador, estranho ao médium e aos assistentes. Hoje, mais que nunca, esta é a verdadeira e única solução do enigma assaz complexo. À proporção que avançamos na investigação dos múltiplos ramos que constituem as doutrinas metapsíquicas, vemos ressaltar, de mais a mais, a grande verdade do princípio segundo o qual animismo e espiritismo são complementares recíprocos, tendo ambos uma causa única. O espírito humano, que encarnado produz fenômenos anímicos e desencarnado determina fenômenos espíritas. Isto é tão verdadeiro que, quando se pretende contestar uma ou outra das modalidades que perfazem o problema em equação, torna-se literalmente impossível explicar o conjunto dos fatos.
Isto posto, preliminarmente, prossigo no meu propósito, não sem prevenir aos meus leitores que pretendo fornecer-lhes uma simples e sumaríssima exposição dos fenômenos idioplásticos, de vez que o tema é assaz vasto para ser devidamente desenvolvido em uma hora de síntese geral, como esta. Por outro lado, trata-se de investigações tão recentes e tão largamente discutidas nos tratados e revistas especializados no assunto, que todos os metapsiquistas as conhecem, ou seja, estudo dos fenômenos psíquicos, como a clarividência, a telepatia, etc. Relativamente à natureza do ectoplasma, reporto-me às passagens essenciais da descrição que dele faz o Dr. Geley, nos seguintes termos. O processo da materialização pode ser resumido da seguinte forma. Do corpo do médium transpira e exterioriza-se uma substância amorfa ou polimorfa, que toma representações diversas, ordinariamente de órgãos mais ou menos completos. Substância móvel, ora ela evolui lentamente, sobe, desce, resvala sobre a médium nas espáduas, peito, joelhos, em movimentos coliantes que lembram um réptil, ora por bruscas quão rápidas evoluções, aparecendo e desaparecendo como relâmpagos. Essa substância apresenta grande sensibilidade, aliada a uma espécie de instinto, comparável ao instinto de conservação dos invertebrados. É qual se tivesse a perfeita desconfiança de um animal sem defesa, ou cuja única defesa consiste em reentrar no corpo do médium, que lhe deu origem. Assim é que teme os contactos, sempre pronta a ocultar-se e reabsorver-se. A sua tendência para organizar-se é imediata e irresistível, pois não permanece muito tempo no seu estado original. Frequentemente, essa organização é tão rápida que não deixa ver a substância primordial. Outras vezes, são vistas simultaneamente a substância amorfa e representações mais ou menos completas, englobadas em sua massa, como seja um dedo, entre franjas de substância. Outras vezes são cabeças, e os rostos que na substância aparecem envoltos. Do inconsciente ao consciente, páginas 53 a 58. Por sua vez, a senhorita Felícia Scatcherd assim se refere à atitude do ectoplasma, no curso de uma das suas numerosas sessões. Almoçamos com Marta, Eva C., e, quando terminamos o almoço, ela manifestou o desejo de me proporcionar uma sessão. Resisti-lhe ao propósito, no temor de fatigá-la, mas, tal foi a sua insistência, que a senhora Bisson acabou intervindo e opinando que melhor fora não lhe contrariar os desejos. Iniciado o trabalho, a médium caiu logo em profundo transe, cabeça pendida para trás, de modo que nada lhe seria possível perceber na sua frente, ainda que acordada estivesse. Abertas ficaram as cortinas do gabinete mediúnico, cuja luz baixamos um pouco. Ainda estávamos conversando, quando, de repente, vimos aparecer no assoalho abundante massa de substância, cerca de 18 polegadas distante e à esquerda da cadeira da médium. Essa substância era de alvura extraordinária e ligeiramente luminosa. De mim para mim, pensei. Como se pode produzir semelhante coisa? Quem sabe se essa substância está ligada à médium? E o controle da médium logo respondeu à minha pergunta mental, dizendo: não há ligações quaisquer, pode passar a mão entre a substância e o corpo da médium? Assim fiz, sem inconvenientes. Depois, coloquei um lenço branco, perfeitamente limpo, ao lado da substância, a fim de lhe avaliar a alvura e verifiquei que o lenço me parecia antes cinzento, comparado à substância misteriosa. Coloquei-me, depois, a feição de poder tocar a substância sem ser vista, mas, quando estava a pique de fazer, todo o corpo do médium se contorceu em convulsivo espasmo, e o controle exclamou: não me toque, porque me mataria. Arrependida da tentativa inconsiderada, humildemente procurei desculpar-me.
Todavia, mais tarde, espontaneamente me autorizaram esse toque, e assim constatei que essa substância oferece certa resistência ao tato, comparável à clara de ovo. E quanto à sua temperatura, pareceu-me um pouco inferior à do ambiente em que nos encontrávamos. Seria interessante pesar essa substância, disse eu à senhora Bisson, mas compreendo, ao mesmo tempo, que se nos torna impossível fazê-lo, de vez que o seu manuseio pode prejudicar a médium. Sorriu-se a senhora Bisson e, dirigindo-se à filha, pediu-lhe fosse à cozinha buscar uma balança. Nesse comenos, a mágica substância alongou-se, tomou a forma de um réptil, de onde concluo houvesse compreendido o que dela pretendíamos. Chegada a balança, foi-me dado experimentar uma das mais fortes emoções da minha vida. É que a substância, qual serpente que se levantasse sobre a cauda, viera colocar-se num dos pratos da balança, que estava sobre um pedestal, na altura de 28 centímetros do assoalho. E ali permaneceu todo o tempo necessário à verificação do seu peso, por mim julgado levíssimo, em relação ao volume. Serpeando depois para trás, deixou o prato e baixou ao assoalho, para retomar o primitivo aspecto informe. Depois, enquanto a observava, sumiu-se. Não se retraiu, não se dissolveu, simplesmente, desapareceu. Light, 1921, páginas 809 e 810. Seria inútil perdermos-nos em conjecturas sobre a natureza dessa substância viva, sensível, inteligente, capaz de aparecer e desaparecer num relâmpago, pois isso equivaleria a pretendermos explicar o mistério da vida, que é segredo de Deus. Contentemo-nos em registrar o que ressalta da nossa mentalidade finita, a qual não é lícito ultrapassar as leis reguladoras dos fenômenos. Limitar-me-ei, portanto, a notar que, neste caso, tudo contribui para demonstrar que a substância viva, exteriorizada, obedece à vontade do subconsciente do médium. Daí, importa inferir que, da mesma forma pela qual, graças à vontade do médium, essa substância consegue moldar-se à forma de réptil para alçar-se a balanças e deixar-se pesar, assim também, em circunstâncias outras, ela consegue moldar semblantes humanos, conhecidos do médium, como a demonstrar que o pensamento e a vontade subconsciente são, precisamente, forças plásticas e organizadoras. Mas isto não é tudo, porquanto, ensinando-nos outras experiências que, muitas vezes, os semblantes materializados são desconhecidos do médium, embora sejam dos assistentes, conclui-se que a substância viva é capaz de obedecer à vontade subconsciente de terceiras pessoas presentes, ou de lhe sofrer a influência, através do médium. Finalmente, como circunstâncias outras ocorrem, nas quais as formas materializadas, vivas e falantes, são pessoas já falecidas e desconhecidas do médium e dos assistentes, devemos deduzir que a substância viva exteriorizada é suscetível de obedecer a entidades espirituais de desencarnados, ou, o que vem a dar no mesmo, de sofrer-lhes as influências através do médium. Isto posto, convém jamais perder de vista as conclusões expostas, mediante as quais constatamos que, se é verdade que a substância viva, exteriorizada, obedece a uma força organizadora inerente ao pensamento e vontade humanas, também é verdade que tais, pensamento e vontade, não pertencem exclusivamente à personalidade integral subconsciente do médium, mas provém, algumas vezes, dos experimentadores e, muitas outras vezes, de entidades espirituais, de criaturas falecidas. Desta terceira categoria de manifestações não me ocuparei, visto que o tema aqui versado se prende aos casos em que a vontade organizadora é do médium e dos assistentes, ou seja, dos vivos. Resta-me, apenas, passar em revista alguns casos mais importantes desse gênero.
principiou por assinalar um fenômeno curioso, contra a realização do qual importa saibam prevenir-se os experimentadores. Esse fenômeno decorre da ductilidade com a qual a mentalidade subconsciente do médium de materializações absorve as ideias nitidamente definidas, formuladas verbal e mesmo mentalmente pelos experimentadores e pelos circunstantes. Assim se constata que, se o experimentador imagina uma teoria a priori, mais ou menos mecânica e mediante a qual se opera um dado fenômeno físico, vê-la confirmada a posteriori. Terá ele, então, a ilusão de haver sido instruído da verdade, quando realmente mais não fez que sugestionar o médium, predispondo-o a reproduzir, com a substância ectoplásmica, o modelo concreto da sua própria teoria. Assim, por exemplo, o Dr. Crawford, professor de mecânica, tendo imaginado a priori que as levitações da mesa se davam graças a uma alavanca fluídica que, saindo do organismo do médium, descia até ao solo para distender-se depois em braço vertical que tocasse o fundo da mesa e a levantasse, teve surpresa de verificar que as provas fotográficas dessas levitações lhe davam absoluta razão, isto é, a tal alavanca fluídica existia, de fato, constituída pela forma imaginada. Mas, essa verificação de um fato não significava de modo algum que as levitações de mesa, em geral, se operassem dessa maneira, pois a verdade era a vontade subconsciente do médium que, tendo agasalhado a sugestão verbal de Crawford, lhe proporcionara docilmente a alavanca por ele pressuposta. Esta explicação do fenômeno em apreço ninguém mais recusa, nem dela duvida. Dá-se, em suma, com as materializações, a mesma coisa que já se dera com o hipnotismo, a respeito do qual os primeiros investigadores científicos, inclusive o eminente Charcot, tinham nitidamente formulado, baseando-se em fatos, as leis da sugestão e as fases específicas do sono letárgico e cataléptico dos pacientes, leis e fases que, na realidade, mais não eram que a consequência sugestiva das ideias teóricas preconcebidas pelos diferentes hipnotizadores. É o que observamos atualmente a propósito do polimorfismo da substância ectoplásmica exteriorizada, que pode por sugestão ou autossugestão revestir todas as formas imagináveis. Daí resulta que os experimentadores devem manter-se em condições mentais absolutamente neutras, no que toca às modalidades das representações materializadas, deixando aos processos científicos da análise comparada e da convergência das provas a tarefa difícil de esclarecer o grande mistério. No que concerne aos casos de materialização plástica de semblantes, quase sempre lisos, não parece necessário estender-me no seu relato, de vez que todos os metapsiquistas os conhecem. Bastará tocar sumariamente nos principais. Lembrarei, antes de tudo, que, de 1865 a 1870, o Dr. N. B. Wolff obtivera com o médium Olis magníficas materializações plásticas de rostos e bustos inteiros, quer lisos, quer em baixos relevos, entre eles os bustos coloridos, em tamanho natural, de Napoleão e da Imperatriz Josefina, isto talvez em concordância com o fato de ser grande admirador do monarca e fazer estudos sobre a família dele. Mais recentemente, manifestações dessa ordem reproduziram-se algumas vezes com Eusápia Paladino, como já precedentemente lembrei, ao citar uma passagem do relatório do Coronel de Rochas. Com a médium senhorita Linda Gazera também se obtiveram reproduções dessa natureza, dentre as quais uma levantou na França e na Itália um turbilhão de polêmicas, devidas na maior parte a jornalistas ignorantes e pretensiosos, que julgaram a ocasião excelente para denegrir a mediunidade, visto-se prestar o fato, superficialmente, à inquinação de fraude. Essa reprodução idioplástica fora obtida em Paris, na presença do professor Richet, e havia sido devidamente fotografada.
Vê-se na fotografia médium mergulhada em profundo sono, mãos entrelaçadas sobre o peito. Acima dela, um pouco atrás, estava uma cabeça materializada, um tanto de través, e que olhava para cima em atitude estática, e isso pareceu tão insólito aos experimentadores, que eles a denominaram cabeça de louco. Mas eis que não tardou descobrissem que o tal semblante de estático era um esboço de reprodução plástica da cabeça de São João, do pintor Rubens, que a médium havia contemplado com admiração, alguns dias antes, no Museu do Louvre. O confronto das duas fisionomias não deixou dúvidas quanto à sua identidade, ainda que a reprodução plástica fosse sensivelmente diferente nos pormenores, sobretudo no concernente aos olhos, que, na mesma atitude de alta avisada, do quadro de Rubens, apresentam órbitas dilatadas, quando no original são normais e magníficos. Compreensível, no entanto, a causa dessa inexatidão idioplástica. É o detalhe frisante dos olhos do santo, que, olhando para o alto, tem as órbitas invadidas pela córnea branca, produzindo no observador perfunctório a impressão de exorbitância, impressão esta que o médium evidentemente experimentara e acabou reproduzindo, idioplasticamente exagerada, ou seja, transfiguração do médium quando a influência do desencarnado é muito intensa junto do campo psicossomático do médium, ele poderá assumir algumas feições do comunicante. Lembrarei, enfim, as famosas experiências da Sra. Bisson e do Dr. Stenknotzing com a conhecidíssima médium Senhorita Eva C., experiências essas que contribuíram, mais que todas, para demonstrar, de modo experimentalmente decisivo, a realidade dos fenômenos idioplásticos. Compreende-se que essa série de experiências suscitasse, a seu turno, polêmicas ardentes e rancorosas nos jornais cotidianos e revistas mundanas, decalcadas no tema da fraude universal. Para ser imparcial, direi que a mesma circunstância de a médium Eva C. fornecer as melhores provas de imagens idioplásticos, facilmente reconhecíveis como tais, era já de si bastante para fazer previsto o recrudescimento inevitável das suspeitas de fraude, da parte de quantos, ignorando tudo o que concerne a metapsíquica, consideram-se os mais competentes para versá-la. Mas, no caso em apreço, a má-fé dos contraditores ressalta do fato de, na sustentação dos seus pontos de vista, não quererem tomar conhecimento das respectivas atas, que demonstravam de modo irrefutável a impossibilidade material da ocorrência de suas insulsas fantasias. O Dr. Stenknotzing respondeu a todos os desse grupo de incompetentes, de modo a reduzi-los ao silêncio. Os retratos idioplásticos que apresentam grande semelhança com personagens políticas e artísticas, contemporâneas, foram 730. E, em 3 deles, a identidade afigurou-se incontestável. São eles: o do presidente Wilson, publicado pela revista Mirror a 17 de novembro de 1912, isto é, 10 dias antes da sessão em que foi plasticamente reproduzido, o do presidente Poincaré, que apareceu na mesma revista em 21 de abril e foi reproduzido por Eva C., ao 6 de março, e finalmente a Gioconda, o célebre quadro de Vinci, roubado dias antes das galerias do Louvre e publicado por grande número de jornais. A esse respeito convém notar que nessas experiências, quando se consegue fotografar sucessivamente, com intervalo de minutos, o mesmo semblante, há sempre diferenças muito sensíveis nas reproduções, com relação à posição da cabeça, aos contornos do rosto, à expressão fisionômica. Assim, por exemplo, se na primeira fotografia se deparava um semblante de olhos semicerrados, na segunda já eles apareciam arregalados. De outras vezes, havia aperfeiçoamentos notáveis na conformação geral e nitidez das linhas, isto é, constatava-se que, no intervalo de 2 poses, a imagem idioplástica se aprimorava.
Ora, esse fato é de considerável valor teórico, primeiro porque chegamos assim a compreender em função o trabalho artístico da força plástica, e segundo porque o fato é de si mesmo o suficiente para demolir todas as insulsas presunções de fraude, fundadas nos autênticos retratos expostos pela médium. Ao demais, ela, a médium, era despida, examinada, revestida e cozida numa espécie de saco de surá, de mangas fechadas. Eis como, a respeito, conclui o Dr. Schenck Notzing. O fato de haverem os fenômenos, em muitos casos, reproduzido ideias da médium, deve ser considerado como um fato constatado por numerosas observações. Os resultados da idioplastia dependem, muito intimamente, da vida psíquica da pessoa que serve à experiência, da opulência das suas lembranças, assim como da intensidade das concepções dominantes para cada experiência. Com Eva C., as imagens ópticas da memória representam, evidentemente, o papel preponderante, tipo de concepção visual. Segue-se, daí, que o principal de um retrato pode ser completamente esquecido, ao passo que detalhes insignificantes, quais, por exemplo, o padrão de uma gravata, uma verruga, a forma de uma gravura pendente à vista, certas linhas e tipos faciais, sejam reproduzidos de modo preciso. Anais das Ciências Psíquicas, 1914, páginas 141 a 142. O professor Flournoy adverte por sua vez. As lembranças latentes do médium, ou o jogo da sua imaginação, materializam-se literalmente no exterior, tornam-se visíveis e fotografáveis, modelando a sua imagem a misteriosa substância segregada do seu organismo. Esta é, de resto, a explicação dada pela própria Eva C. durante os seus transes. No estado sonambúlico, presume a médium que a substância material palpável não passa de acessório, enquanto que o principal é uma força invisível, que dela se desprende, ao mesmo tempo em que a substância se modela, qual massa nas mãos do escultor. É assim como uma espécie de demiurgo, que cria os objetos e imprime diretamente na matéria amorfa as ideias que lhe perpassam pelo cérebro, ou os sonhos da sua imaginação. Anais, 1914, página 149. Parece-me que acabo de dizer o bastante para demonstrar a realidade incontestável dos fenômenos de idioplastia, cuja existência era já prevista, e subentendida dos fenômenos análogos, da fotografia mental. Estes, por sua vez, já deixam prever a realidade dos fenômenos da objetivação das imagens visualizadas pelos sensitivos. Estes fenômenos confirmavam a opinião dos que encaravam também como objetivas as imagens alucinatórias das experiências de sugestão hipnótica e pós-hipnótica, assim como as imagens alucinatórias visualizadas pelos artistas e escritores, e, em regra, as alucinações patológicas, propriamente ditas. Evidente, pois, que nos encontramos em face de todo um encadeamento de fenômenos favoráveis à nossa tese, pois que se trata de uma escala progressiva ininterrupta de fenômenos, na qual cada classe de manifestação confirma e é pelas outras reciprocamente confirmada. Segue-se que, consideradas no seu conjunto, verifica-se constituir em elas um bloco homogêneo e sintético de resultados experimentais, cuja significação ressalta evidente e indiscutível para quem quer que seja, nestes termos. O pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras.